Oi pessoal, esse é o quarto vídeo da série baseada no livro Quando Pecadores Dizem Sim, do Dave Harvey. Não sai daí, que o tema de hoje vai te ajudar demais. Hoje nós vamos começar contando uma história que aconteceu com o rei Davi. O exército de Israel estava em guerra, mas Davi ficou no palácio, não foi à guerra. Em uma tarde, ele foi até o terraço e viu uma mulher muito bonita. O nome dela era Batseba, e o marido dela estava na guerra. Davi mandou chamar Batseba e teve relações com ela. Depois de um tempo, ela mandou avisarem Davi que estava grávida. Como ela poderia justificar essa gravidez se o marido estava na guerra? Davi então teve uma ideia. Mandou chamar o marido dela, Urias, da frente de batalha, para trazer notícias da guerra. Mas depois de conversar com Davi, em vez de ele ir para casa e ficar com a mulher, ele foi dormir junto com os guardas do palácio. Ele era um homem correto e não achava justo ir para casa e ficar com sua esposa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Daí, Davi percebeu que o seu adultério seria descoberto. Então ele fez uma coisa inacreditável. Ele mandou uma carta pelo próprio Urias, mandando seu comandante colocar Urias na frente de batalha, em uma posição de perigo, para ele morrer. E aí, quando ele morreu realmente, Davi mandou chamar Batseba e fez dela mais uma de suas esposas. Um ano depois, o bebê já tinha nascido e Davi achou que o problema estava resolvido, estava tudo certo. Não estava. E é então que entra o personagem mais importante dessa história, o profeta Natan. Natan foi conversar com Davi com uma palavra muito difícil, mas muito importante. Davi era o rei e Natan tinha a missão de mostrar a ele o seu erro. Davi já tinha mandado matar Urias para não descobrir o seu pecado. Será que Natan corria risco de vida? Ele não se importou com isso e começou contando uma história a Davi. A história que Natan contou foi a de um homem rico que recebeu um hóspede e, para alimentar esse hóspede, pegou e matou a única ovelhinha de um homem pobre e com ela fez a refeição para o seu hóspede. Davi ficou indignado com essa história e disse que esse homem deveria morrer. Então Natan disse a ele: "Você é esse homem." Nessa história de Natan com Davi, vemos duas coisas muito importantes acontecendo. A primeira é que Deus busca pecadores e Ele não desiste de nós. A segunda coisa é que Deus usa pecadores para buscar pecadores. Natan não era perfeito, ele também tinha suas falhas. Mas ele foi usado por Deus para mostrar a Davi o seu erro. Isso mesmo. Nós já vimos que devemos imitar a Jesus ao ter misericórdia e perdoar. Hoje vamos ver que há outra coisa que devemos imitar em Jesus, que é confrontar o erro para levar a pessoa à reconciliação com Deus e com a pessoa que foi ofendida. Em 1 Coríntios 5, 18 a 20, Paulo nos explica isso. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Tiago 3,18 também nos fala que devemos ser pacificadores, ou seja, devemos ajudar aqueles que estão perto de nós a ter paz. E aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz e ajuntarão uma colheita de justiça. Natan teve coragem de dizer a verdade ao rei Davi, que estava totalmente cego para o seu próprio pecado. O pecado prejudica não só a própria pessoa, mas a toda a família, os outros relacionamentos, o trabalho e a igreja, de um modo devastador. Todos nós precisamos de um Natan, alguém que tenha coragem de nos mostrar o nosso erro. Em algum momento, seu cônjuge vai precisar ser confrontado por algum pecado que ele não reconhece e que está destruindo a família de alguma forma. Pensa bem, quem pode ser o Natan para o seu cônjuge? Tem que ser alguém próximo, que esteja vendo o erro, mas que tenha humildade para não se achar melhor que ele. Tem que ser alguém que tenha intimidade com ele e que o ame a ponto de se arriscar a dizer coisas difíceis.
Que tal você ser o Natan do seu cônjuge? Mas para você estar pronto para a confrontação, primeiro você precisa se lembrar do texto que nós falamos no vídeo sobre a misericórdia. Mateus 7,5 diz: primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. O texto não acaba quando diz que primeiro precisa tirar o tronco do seu olho. Ele diz que tirar o tronco do seu olho te ajuda a ver com clareza para poder ajudar o seu cônjuge a tirar o cisco do olho dele. Só quando me analiso, vejo meus erros, confesso e peço perdão, estou pronto para servir, ajudando ao meu cônjuge a ver os seus erros. Sim, temos que ter misericórdia e perdoar, mas também somos chamados a corrigir, exortar e falar a verdade a quem amamos. Veja o que diz Hebreus 3,13. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Esse é um papel extraordinário que podemos exercer no casamento. Ajudar o nosso cônjuge a ver os seus erros e se tornar uma pessoa melhor. Quando eu entendi esse conceito, passei a ver as críticas e conselhos da minha esposa como mensagens do Senhor para o meu crescimento pessoal. Eu penso, se a minha esposa está me dizendo essas coisas, é porque Deus quer que eu saiba disso e mude de atitude. Afinal, minha esposa é a minha companheira de vida e foi colocada na posição de minha esposa com a bênção de Deus. Ninguém melhor do que ela, que me conhece melhor do que ninguém, para me corrigir. Sempre que eu ignoro essa verdade, eu perco a oportunidade de crescer como indivíduo e como marido. Mas repreender alguém é como fazer uma cirurgia na alma, e para isso temos que desenvolver as habilidades de um bom cirurgião. Sabedoria, coragem e mansidão. Vamos falar de cada uma dessas habilidades. Primeiro, é preciso sabedoria para escolher o momento certo. Se você quer atingir o coração do seu cônjuge, não pode errar nisso. A hora da briga não é o momento certo, nem a hora do futebol ou do programa favorito dele. Também não é o momento certo, a hora em que a pessoa acabou de chegar em casa depois de pegar 1 hora de trânsito. Escolha um momento em que a pessoa está calma e tranquila. Lembra do Natan? Ele contou uma história para tocar o coração de Davi. Nós já falamos sobre isso em outro vídeo. Vamos deixar o card aqui para quem ainda não viu. Mas você deve entender que nenhum cirurgião faz uma cirurgia em um paciente que não quer ser operado. Então, não tente fazer isso sem o consentimento do seu cônjuge. O casal deve dar a liberdade um ao outro de fazer observações sobre o seu caráter e o seu comportamento. Deixe claro para o seu cônjuge que você quer ser corrigido quando estiver errado. Se ele também disser isso a você, então você terá autorização para a cirurgia. Em uma cirurgia, quanto mais bem preparado o cirurgião estiver, maior é a probabilidade de sucesso. Isso mesmo. Então prepare-se bem para essa cirurgia. Primeiro, ore reconhecendo que precisa da sabedoria do Senhor para servir ao seu cônjuge. Também reconheça que só Deus pode convencer do pecado, não é você que convence, é o Espírito. Também tenha certeza de que esse comportamento que você vai corrigir é uma coisa que a pessoa faz sempre. Se ele fez aquilo uma única vez, pode ser que ainda não seja o momento para uma cirurgia. Outra coisa é concentre-se em um problema de cada vez, porque não dá para operar a cabeça e o pé na mesma cirurgia, não é mesmo? Além disso, não corte mais do que o necessário. Não desanime o seu cônjuge com um monte de informações que talvez ele não consiga lidar de uma vez só. Além disso, ofereça uma observação e não uma suposição e nem uma conclusão. Você pode não saber de todos os fatos, então faça perguntas antes de tirar suas conclusões. Além disso, tenha certeza de estar tratando um pecado, não alguma coisa que você simplesmente não gosta. Cuidado com isso. A segunda coisa que um cirurgião de almas precisa é coragem. Natan teve que ter coragem de falar a Davi: você é esse homem. Geralmente é mais fácil evitar a confrontação. Mas de qualquer maneira, haverá a confrontação, porque o pecado não tratado vai aumentando e afetando a todos. A coragem também se manifesta ao continuar o processo de restauração. A reprovação bíblica não é jogar uma granada
sair correndo para fugir da explosão. Ela é cirúrgica, cuidadosa e comprometida. O propósito de Deus para nós, ao usar o cônjuge para nos mostrar o erro, é levar ao arrependimento e à mudança. E isso leva tempo. O arrependimento significa estar consciente de Deus e do seu caráter, de forma a abandonar o pecado. Não é só desejar mudar, é fazer a mudança. Colossenses 3,5 diz: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é a idolatria. Devemos fazer morrer o pecado dentro de nós, e isso não é fácil. Quando digo ao meu cônjuge que ele está fazendo é errado, eu não quero diminuir nem ofender a ele. Quero ser instrumento de Deus para que ele ouça a voz do Espírito e se arrependa. Isso mesmo. Bom, a terceira coisa que você precisa fazer para fazer cirurgias na alma é mansidão. Paulo disse: revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Está em Colossenses 3,12. Ser manso não significa ser fraco ou passivo. Significa se sacrificar pelo bem do seu cônjuge, por amor a ele, entendendo que é inútil reagir ao pecado com outro pecado. Isso já aconteceu com você? Seu cônjuge diz uma coisa que te irrita profundamente e você imediatamente começa a pensar em uma resposta bem dada. Mas aí você pensa melhor e decide não revidar. Isso é mansidão em prática. Para ser manso é preciso entender alguns princípios básicos sobre comunicação. Primeiro, você não tem que falar só porque está irritado. Você pode escolher não falar enquanto estiver com raiva. Segunda coisa é que uma resposta calma tem mais poder que uma resposta com raiva. Isso está lá em Provérbios 15:1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A mansidão levará você a pensar antes de falar. Pense, qual é a sua motivação real ao chamar a atenção do seu cônjuge para o pecado dele? Muitas vezes fazemos isso por causa da nossa ansiedade ou para punir a pessoa pelo que ela fez. Esses não são motivos justos. A sua motivação deve ser sempre aproximar a pessoa de Deus. Lembre-se que o pecado do seu cônjuge, apesar de te afetar, é principalmente um problema entre ele e Deus. Confie em Deus e ore sobre isso. Ele é o maior interessado em que o seu cônjuge seja restaurado. Para que a repreensão não seja bem sucedida, ela deve ser feita com sabedoria, coragem e mansidão. Se você fizer isso de qualquer jeito, é melhor nem fazer. No nosso casamento, isso tem funcionado bem, para nos fazer crescer. Nós temos o hábito de falar amor se o outro passou do ponto e está sendo injusto com os nossos filhos. Só essa palavra já basta para o outro entender que está errando. No caso de Davi, também funcionou bem. Ele se arrependeu do seu erro e se aproximou mais de Deus. Ele registrou essa jornada no Salmo 51, onde ele diz: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Isso mostra que a repreensão funcionou e levou Davi ao arrependimento. E o que aconteceu com o relacionamento entre Davi e Natã? Essa repreensão de Natã afastou os dois? Não. No final da vida de Davi, Natã ainda estava lá por perto, ajudando e aconselhando Davi. Ora, peça sabedoria, coragem e mansidão a Deus e faça cirurgias na alma do seu cônjuge. Semana que vem vamos falar de mais um aspecto muito importante do seu casamento. Não perca! Se esse vídeo te ajudou, curte e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para que esse ensino alcance outras pessoas. Até mais! Tchau!